Você tem medo do tempo? O tempo é capaz de mudar toda uma era, por ser uma dimensão. Ele define o que é o presente, o passado e o futuro. Na física moderna, o tempo é definido como uma extensão finita, como o intervalo que separa dois eventos ou ações sucessivas. Ok, mas você se perguntou o porquê de eu estar falando sobre isso? Bom, a resposta é simples. A obra seguinte faz jus ao que eu falei anteriormente, uma obra do Kenny Pixels, o criador do provável vídeo mais famoso sobre backrooms. Nesse vídeo, vamos abordar outra série do mesmo criador chamada The Oldest View. O primeiro episódio, chamado de The Oldest View Renew, ou Renovação, no vídeo podemos perceber um homem numa floresta observando as flores. E preste atenção que apenas ele está sem cor, o que vamos falar mais sobre ao passar da história. O vídeo continua com uma pessoa criando uma máscara de papelão e do nada ocorre uma transição de um homem segurando um buquê de flores. E no fim a máscara aparece e o vídeo acaba. O segundo vídeo é intitulado de Beneath the Earth, ou Embaixo da Terra. O vídeo começa com um vlog de um criador de conteúdo chamado Yacht. Ele começa dizendo que encontrou algo estranho enquanto ele caminhava por essa área. What's up, guys? Wyatt here. I hope you're all having a great day. I know I am, because today I've got something really cool to show you that I found. I'm currently on my way to, I shouldn't say the name of the park, I don't want to, just because the spot I'm taking you to is technically in pretty far into private property. Not going to get into that, not going to worry about it, but generally trespassing, not good. don't trespass. Alegando que parou o carro e teve que caminhar por aproximadamente 1 hora e 40 minutos, até que ele encontra o local, e quando ele posiciona a câmera, vê isso. Então ele decide descer para gravar o vídeo, e cada degrau que o Yacht desce é perceptível sua preocupação, mas a curiosidade dele em ver o que tinha ao descer as escadas é maior. Após descer tudo, ele encontra uma porta de madeira. Mesmo relutante, ele decide abrir a porta. Jesus. Nice music. Okay. Holy shit. Após fazer isso, ele começa a escutar uma música, e se aproximando dessa porta com grades, aproxima a câmera para verificar o que tem lá dentro. De acordo com Yacht, ele diz que aquele local parecia um shopping, e de fato é bem estranho um shopping debaixo da terra. E ao invés do Yacht ficar com medo daquele lugar, ele começa a ter curiosidade sobre o que tinha lá dentro, e o que separava ele desse lugar era apenas uma grade. No quarto vídeo chamado de The Rolling Giant, o Yacht cita que ficou um pouco paranoico por achar que alguém iria persegui-lo após ele sair daquele lugar, e que até conseguiu um par de câmeras da sua professora de botânica para filmar os arredores da entrada do shopping.
mas não capturou nenhuma movimentação humana. I took someone in the comments' advice, and I was able to get a couple of trail cameras from my old botany professor. I ended up switching to business back in like January, but I went back to her and she was nice enough to lend out 2 of her trail cameras to me. So I was able to take them out there, plant them, one out in the bushes looking at the hole and one in the hole, discreetly, of course. I didn't see anything. No one showed up. I got like 1 deer, a lot of glitches, like a lot of pictures of nothing moving grass, but yeah, I didn't see anyone the whole time. Então ele decide entrar novamente e explorar aquele local além das grades. Primeiro de tudo, ele tenta levantar a grade lentamente, mas isso acontece. Ready? 3, 2, 1. That's loud. Ready? No. Shit. I knew this was stupid. Então ele se esconde, espera um tempo e decide novamente entrar. Passeando pelo local, ele encontra um cartaz escrito: "Estamos de volta", criados por artistas e voluntários de La Reunião TX que se importam com West Dallas. Os fantoches gigantes de Bridgehama quase roubaram a cena durante o fim de semana de inauguração da ponte Margaret Hunt Deal. E abaixo vemos um fantoche. Depois de passar um tempo andando pelo local, ele se encontra com essa estátua. Depois de ver essa estátua, uma batida no fundo acontece e uma música começa a tocar. Assustado pelo shopping ter acendido as luzes do nada, ele decide sair daquele lugar o mais rápido possível, porém as escadas simplesmente desmoronaram, o deixando preso. We're out. No. Fuck no. I really fucked up, guys. Mesmo relutante, o Yacht decide sair dos escombros para ver o que tinha lá fora, pois como todo ser humano, temos necessidades fisiológicas e ele provavelmente morreria de fome ou sede, até que ele encontra o mapa do shopping. Então decide ir para uma área onde tem uma forte luz no teto, podendo ser uma válvula de escape, mas isso acontece. A mesma estátua que vimos anteriormente começou a seguir ele. Então o Yacht percebe que essa mesma coisa só se mexe se ele não estiver olhando para ela. Ou infelizmente era o que ele pensava. Hey. Então ele foge para a saída que estava cercada pelas rochas. Quebra o vidro da loja e tem acesso ao interior dela.
e com o tempo, ele encontrou uma sala bem estranha, onde nela tinha a planta daquele shopping. Vasculhando os arquivos daquela sala, ele percebe que o shopping possuía outra saída de emergência, uma tubulação, só que no topo do último andar. Então, como ele não tinha outra escolha, ele sai da sala e percebe que o ambiente mudou completamente, saindo de um simples shopping para como se fosse uma floresta. Mesmo com medo, ele se move aos poucos e quando vai subir na escada rolante, isso acontece. You fucking kidding me? You gotta be fucking kidding me. What do you want? Oh, oh, God. Oh. Oh, shit. 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 Oh, fuck. Chegando bem próximo da tubulação, ele vai se posicionar para entrar, o que infelizmente seria a última coisa que ele faria. Em geral, a história de The Westview se baseia em um jovem que encontrou um buraco longe da civilização e decide explorar. Mas existem certas mensagens que o autor colocou de maneira oculta, como por exemplo, a planta do shopping que o Yacht viu se chama Valleyview Center e ficava localizada em Dallas, no estado do Texas. Ela foi demolida em maio de 2023 porque o shopping estava em declínio há muito tempo. E em relação à estátua, ela foi inspirada em um botânico chamado Julien Reverchon, um homem que aparece no primeiro vídeo da série. Ele também foi usado como um modelo para fazer o gigante que persegue o iate. No último vídeo depois do iate cair, a gente pode perceber que ao voltar para a realidade, ele fica preto em branco e o gigante está olhando para ele. Vale lembrar que no início do mesmo vídeo, o Yacht fala que está fazendo faculdade de botânica, então ele deve ter encontrado aquele buraco por estar procurando ou estudando um pouco sobre as plantas. The Westview foi uma experiência muito boa. Relacionar o conceito de estar sozinho em um lugar onde costuma-se ter várias pessoas e ao mesmo tempo se sente observado faz The Westview ser a série que eu mais senti medo. Mas é isso. Muito obrigado por assistir. Até mais.